Câmara Municipal cedia exposição interativa que resgata a trajetória de personalidades da cultura de Campinas. Comissão de Relações Internacionais discute os impactos das tarifas do governo Trump na economia do município de Campinas. E no Giro Ambiental de hoje vamos falar sobre uma pesquisa revolucionária na produção de bioenergia a partir de uma enzima, a celulose, produzida aqui em Campinas no CNPEM. Estes são os destaques de hoje. Boa tarde a você. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quarta-feira, 21 de maio de 2025, meio-dia mais 31 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. E olha só, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, a ONG de Inclusão Social e Empregabilidade Jovem, está com mais de 500 vagas de estágio. Confira só este recado. Atenção, jovens de Campinas e região. Se você está procurando uma oportunidade de estagiar ou de ser um aprendiz, presta atenção no que eu vou te dizer. O CIEE Campinas, que atende 19 cidades da nossa região, está com 511 vagas em aberto para você. Presta atenção, são vagas de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Marketing, fora outros cursos por aí. Se você está procurando, faz o seguinte, se cadastra no portal do CIEE, ciee.online, faça o seu cadastro, mas deixe o seu endereço correto, telefone de contato, e-mail para que a gente consiga entrar em contato com você ofertando a vaga, talvez, dos seus sonhos. Se você ainda consegue, presta atenção, se preparar para isso, para participar dos processos seletivos ou até para se preparar para o seu currículo. Nós temos o portal do CIEE, o Saber Virtual, onde você tem cursos gratuitos para se preparar ainda mais para o mercado de trabalho. Se você ainda tem dúvidas, está com alguma dúvida, entre em contato conosco no WhatsApp. O telefone é 011 3003 2433 via WhatsApp. Lembre-se, DDD 11. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara Municipal cedia até o dia 6 de junho a exposição interativa Personalidades da Cultura de Campinas. A mostra é realizada por estudantes dos cursos de comunicação da Unip e tem como objetivo resgatar, por meio de imagens, textos, vídeos, a trajetória de vida e a produção de artistas do passado e do presente, e também de alguns movimentos culturais de origem aqui no município. Além disso, essa é mais uma iniciativa que aproxima o Poder Legislativo da sociedade. Confira a reportagem. A exposição interativa Personalidades da Cultura de Campinas já pode ser conferida no hall do plenário da Câmara Municipal. Mais uma vez, o Poder Legislativo abre seu espaço para receber conteúdos relacionados à arte e cultura da cidade. A gente já recebeu várias exposições de outros artistas, de outros gêneros, outras áreas. Eu acho que esse ambiente, que é frequentado diariamente por cidadãos, né, que vêm participar de não só da sessão, mas seminários, debates, audiências públicas, tem a possibilidade de ter contato com obras como essa, que eu acho que é muito legal. A exposição é resultado de um projeto desenvolvido dentro da disciplina de Cultura Brasileira Contemporânea, pelos alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Marketing da Unip, a Universidade Paulista Campus Swift. Segundo a jornalista e professora da Unip, o primeiro passo do projeto foi pesquisar sobre as personalidades do cenário cultural
Cultural de Campinas por meio de reportagens veiculadas na imprensa, perfis dos artistas em suas redes sociais e sites pessoais, além de textos disponíveis na internet. E eles foram identificando quem fazia o quê. Olha, esse é violinista, esse da orquestra sinfônica, aquele é teatro, olha, essa é bailarina, é artista plástico. Então eles começaram a ter um contato com um conteúdo mais prático, né? Depois o teórico. Decidido quem eram essas personalidades, começou então o contato para buscar uma entrevista, para que eles concedessem uma entrevista, para que eles tivessem, então, para falar, conhecer pessoalmente. Eu elaborei com eles 6 perguntas, né, que consistiam em como que você foi para a cultura, quem são as suas inspirações na área artística, como que você construiu sua trajetória, quando foi o auge do seu reconhecimento como artista. A mostra conta com 17 painéis que trazem a trajetória biográfica e também cultural de artistas como Carlos Gomes, Nisa Tanque, Guilherme de Almeida e Hilda Hilst. A produção e a adequação do conteúdo para a apresentação foi a última etapa do processo, quando os alunos, orientados por Cibele, decidiram pela confecção de cartazes no formato A3, nos quais estão impressos um QR Code. Assim, ao apontar a câmera do celular para o código, o visitante da exposição terá, de forma imediata, acesso a todas as informações sobre a trajetória das personalidades. Porque ali, com a câmera, quem vier conhecer a exposição vai ver todo o material que eles levantaram, fotografia, vídeo, fotos, sonoras, playlists de músicas. Então essa foi a ideia. Isso foi tudo, a construção foi ao longo de 4 meses de aula. E alguns grupos fizeram até sites onde se hospeda esse material. Então, até para os artistas foi interessante, porque eles tinham, muitos deles, olha, eu estou com muito material aqui guardado na minha gaveta, no meu computador, nunca mais mexi nisso. E aí eles foram resgatando para contar a história, como que eles chegaram no auge, como que eles foram reconhecidos, eles foram resgatando muito materiais. Por exemplo, a gente tem a Liliana Testa, que é uma bailarina da Iris Ativa ali na Penteado, e ela começou a dançar com 15 anos, né? E hoje ela tem 62. Então ela teve que resgatar, mexer na gaveta, procurar esses materiais, e aí a gente conhece hoje quem é essa bailarina. Então é muito importante os alunos conhecerem e também a gente conseguir divulgar isso. Mostra primeiro que a Câmara está aberta para a sociedade, está reconhecendo o trabalho que a sociedade faz, porque isso aí é uma demonstração da riqueza da nossa cultura. Quando você revisita personalidades, blocos do carnaval, ligadas à música, principalmente, né, você dá visibilidade e resgatar realmente a importância dessas pessoas na construção da cultura, da manifestação cultural da nossa cidade. A política cultural é algo que tem que ser construído diariamente, né? Eu acho que é do debate, e a Câmara promove isso, ouvindo, né, quem produz cultura, quem faz cultura, para até apresentar propostas ou ações de fortalecer a política cultural no município de Campinas. Esse é mais um exemplo. A exposição ficará aberta até o dia 6 de junho, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã até o final do expediente da Câmara. O principal objetivo, além de trazer para o aluno ele sair do campo teórico e buscar entender como é que é complicado, como é que é difícil um artista chegar na sua construção, no seu reconhecimento, a sua obra ser apreciada, né, num país como o Brasil, que não tem espaço para esses artistas, né, os artistas da região. Então eu queria que eles entendessem isso. Então quando a gente consegue mostrar o que a gente faz, o que é produzido lá dentro, esse valor que a gente está dando para a arte feita aqui na região, então isso é importante para que as pessoas saibam, né, conheçam tanto o trabalho, a qualidade do trabalho que é feito, e também expandir, porque a universidade é isso. O que a gente faz, a gente tem que ajudar a comunidade a crescer também junto. É um reconhecimento também, né, de que a universidade, na formação, também provoca nos alunos esse espírito crítico, investigativo, de pesquisa, né, para conhecer um pouco da história da cultura da cidade. Eu acho que isso é fantástico, e a Câmara cumpre o seu papel.
Meio-dia mais 41 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, site da Câmara aberto é o campinas.sp.leg.br, porque tem palestra, um seminário durante todo o dia nesta sexta-feira. Então, olha só, hein? Nesta sexta, 23 de maio, acontece o seminário O Papel do Poder Público e da Sociedade diante da vulnerabilidade decorrente do uso de drogas. É a Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. O evento acontece das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde, aqui no plenário, com entrada gratuita. Lembrando, é uma iniciativa que reúne especialistas de diversas áreas, voltada a parlamentares, a gestores públicos, profissionais da educação, da saúde, assistentes sociais, integrantes de comunidades terapêuticas, familiares de dependentes químicos, entre outros interessados. Então, das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde, você que se interessou por este tema, vem aqui ao plenário, porque é muito bacana, um dia completo aí para você sair muito bem informado. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o Maio Laranja é um mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. E a Câmara Municipal realizou uma manhã de palestras sobre este tema. Em reunião presidida pela vereadora Débora Palermo, uma palestrante apresentou os dados do SIS9 referente ao ano de 2024. Sistema de notificação de violência. De 2009 a 2024 foram 32.353 notificações no SIS9. Isso é de tudo, tá, pessoal? Não é só de criança e adolescente, não. Residentes e não residentes. A gente tem muito registro de outros municípios que adentram através dos nossos serviços. Então, a gente separa e faz como rede, eu faço aquele fluxo de retorno, encaminho para Valinhos, para Hortolândia, para Sumaré, através do meu sistema lá, tá? Em 2024, foram registradas 4.085 notificações. Quer dizer, em relação a 2023, nós tivemos um incremento de 451 notificações a mais. É bastante. A ideia dessa campanha, Maio Laranja, é dar visibilidade aos casos de violência e exploração contra crianças e adolescentes, que têm aumentado substancialmente. No levantamento último pela Fundação Abrinq, que também é um demonstrativo nacional, o Disque 100, ele registra um aumento em violência sexual, mais de 17.500 violações sexuais no ano de 2023. Por que a gente traz isso? Por causa do aumento considerável de visibilidade desse assunto, desse tema. Então, aumentou 68% em relação ao mesmo período do ano passado. A reunião contou também com a presença da vereadora Guida Calisto e de alguns membros do Conselho Tutelar. Ao final da palestra, a presidente da reunião, vereadora Débora Palermo, comentou sobre o trabalho do Legislativo diante dessas ações. Não só divulgar os dados, as estatísticas, mas também fazer ações como a de hoje, né? Socializar os dados, mostrar para a população, capacitar a população para entender o que é o abuso sexual, o que é a exploração sexual e pedir para que a população se sensibilize a ouvir as crianças, a estar atento às crianças para que possam fazer as denúncias. E também, como legislador, fazer projetos de lei que ajude essa rede de proteção, garantir a proteção e a defesa dessas crianças e responsabilizar também os agressores. A gente entende que é um problema que precisa sim da atenção pública, né, mas é preciso também da atenção da sociedade, né? A sociedade não pode se calar diante dessas situações. Exatamente. O Estatuto da Criança, ele fala que e a Constituição Federal falam que é dever de todos zelar e velar pela proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Então, não é o conselho, não é a escola, não é só a família. É dever de todos, né? Todos nós, todas as pessoas são responsáveis em proteger aquela criança que está ali perto de você, que você convive. Então, a proteção, ela é tão simples. A partir do momento que você ouve uma criança, você senta, você investe tempo em ouvir, em estar acompanhando essa criança, o desenvolvimento dela, você já está protegendo.
né? Mas o que a gente vê hoje é que as crianças não têm sido ouvidas, né? Elas não têm tido espaço com a família. As redes sociais, o celular o tempo todo, o joguinho, está deixando de conviver, está tomando esse tempo de convívio com a família, de diálogo entre a família e a criança, e as violências ocorrem com mais facilidade nesse ambiente. Mais 46 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e segue também com a vereadora Débora Palermo, porque ela protocolou, através de uma indicação, solicitando mais patrulhamento da Guarda Municipal nos distritos de Sousas e também de Joaquim Egídio. Por meio de 2 indicações protocoladas na Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Débora Palermo solicita ao Executivo a intensificação do patrulhamento por parte da Guarda Municipal em toda a região dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Pedi para aumentar ser sistemático a ronda por conta de alguns assaltos que estavam ocorrendo ali no comércio da avenida, em Sousas, e também algumas residências. E a população pediu essa ajuda porque não tem visto a Guarda Municipal rotineiramente ali fazendo a ronda no distrito. Mas graças a Deus também o distrito policial, lá o Dr. Rocha, já conseguiu fazer a apreensão de acho que uns 4 elementos e já está mais ou menos controlado, mas mesmo assim é importante que se intensifique a ronda da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Segundo a parlamentar, os pedidos são feitos em caráter de urgência, pois a área vem sofrendo com o aumento da criminalidade, trazendo riscos e insatisfação aos moradores. Normalmente eles entravam à noite quando os comércios estavam fechados e nas casas quando as famílias não estavam também. Graças a Deus não teve nenhum roubo à mão armada que eu soube, mas teve esses casos, né, de entrar quando não havia ninguém no comércio ou nas residências. O intuito é esse, né? Não só inibir, mas também algum suspeito ser abordado, ser verificado para evitar que ocorram novos assaltos. Ela é essencial, porque apesar de Sousas e Joaquim Egídio ser uma área de não muitos moradores, é uma área muito extensa, né? Então ela precisa ter esse acompanhamento sistemático das forças de segurança, porque também é uma área visada, né? Então a gente precisa desse cuidado lá especial das forças policiais para inibir qualquer tipo de crime. O importante é dizer que foi fechado todo o distrito com câmeras, todas as entradas e saídas, com uma emenda minha parlamentar que fechou todos os distritos. Mas ali dentro ainda estão ocorrendo alguns casos pontuais. Como eu disse, o distrito policial já tem agido ali com muita eficiência, mas nós precisamos de que essa ronda seja sistemática. Meio-dia mais 49 minutos, eu volto a falar das notícias da metrópole de Campinas, porque a nossa equipe acaba de receber uma nota do hospital da PUC Campinas, comunicando que hoje, 21 de maio, o pronto-socorro adulto do Sistema Único de Saúde, o SUS, está superlotado. 83 pacientes internados, todos de alta complexidade, ou seja, 415% acima da capacidade instalada. Então, para garantir e preservar a segurança técnica assistencial do pronto-socorro do SUS e o atendimento com qualidade, o hospital está solicitando, até como uma orientação à população sobre essa situação, a procurar outras instituições de saúde, como as regulações da CROSS, SAMU, para aguardarem a estabilização da unidade para encaminhamento de novos casos. Então, o hospital diz que já enviou uma documentação solicitando um apoio à Prefeitura de Campinas. Então, a gente segue aguardando aí uma melhor situação do Hospital da PUC Campinas, mas você que precisa aí, né, utilizando o SUS, a esta superlotação, então, no hospital aqui da nossa cidade. Bom, agora sim nós voltamos para as notícias do Legislativo, porque os impactos das tarifas do governo Trump na economia de Campinas foram debatidos pela Comissão de Relações Internacionais. Realizada no plenário da Câmara Municipal, a 4ª reunião da Comissão de Relações Internacionais foi presidida pela vereadora Paola Miguel.
No encontro, especialistas debateram sobre os impactos das tarifas do governo Trump para a economia do município de Campinas. A gente teve o Nicolas representando a Secretaria de Finanças, a gente teve o professor Marco da Unicamp, que trouxe um panorama, inclusive, de que Campinas importa e exporta itens que são semelhantes, né, dentro da mesma cadeia produtiva e que são complementares, né, justamente por conta dessa divisão de tarefas. A gente teve o Vitor Hugo, que é doutor em economia, e ele desmistifica principalmente como que funciona essa relação com a China e a China como um todo, né, de como que a gente pode pensar a indústria aqui no nosso município. E a gente teve o Márcio Barbado, que ele é da Câmara de Comércio Exterior, que trouxe como fica essa relação com os comerciantes pequeno e de médio porte, né, que acabam fazendo exportações para os Estados Unidos e para a China, e como que eles serão impactados, né, e ele traz uma reflexão que é justamente sobre de como os projetos que já estão em curso, né, então o estabelecimento de rotas comerciais, hoje ela não é impactada, mas os processos futuros serão impactados e eles já estão vendo até outras possibilidades, né, como estabelecimento de comércio, por exemplo, com o continente africano, com o continente europeu, né, com a Índia, né, e como nesse momento a gente precisa olhar para isso, de estabelecer novos vínculos econômicos, inclusive com o México e os países que estão ali alocados no BRICS. Marco Rocha, o pesquisador do NEIT, o Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia, falou sobre as características típicas do comércio entre os Estados Unidos e a cidade de Campinas. Existe uma característica bem curiosa relacionada às exportações de Campinas para os Estados Unidos, assim como as importações de Campinas para os Estados Unidos. Elas estruturalmente são muito parecidas, né? A gente exporta muitas máquinas e equipamentos e a gente também importa muitas máquinas e equipamentos de Campinas. Dos Estados Unidos. A gente importa muitos produtos de plástico, borracha, a gente também importa muitos produtos desses e a gente também exporta e importa dos Estados Unidos muitos instrumentos de precisão, instrumentos ópticos e instrumentos para microeletrônica. O que eu quero dizer é que existe, de certa forma, vamos dizer assim, uma certa complementaridade comercial entre o fluxo de comércio relacionado a Campinas e Estados Unidos. Os membros da comissão, os vereadores Vini Oliveira e Luiz Iabico, também marcaram presença na reunião. Debate extremamente importante aqui para a cidade de Campinas. Campinas compõe uma região metropolitana de quase 4 milhões de habitantes. O impacto na economia será muito grande. E a preocupação da Câmara sempre trazer o debate para que nós possamos encontrar soluções a curto e longo prazo do que isso pode causar no nosso dia a dia. A missão da Câmara Municipal, os vereadores que representam a população de Campinas, entender na pele quais os impactos imediatos que a população vai sentir com relação ao consumo e empregabilidade, etc. A economia global está cada vez mais interligada e que decisões tomadas em Washington, Pequim e Bruxelas repercutem diretamente nos empregos, nos investimentos e no desenvolvimento das cidades brasileiras. Nos ensina também que, ao construirmos políticas locais, políticas públicas, precisamos considerar o contexto internacional da coisa. Isso é especialmente importante para Campinas, que tem vocação para atrair empresas multinacionais, investimentos para pesquisa, desenvolvimento, também para exportação de tecnologia e conhecimento. A gente percebeu que pelo menos 1/4, 25% de toda a exportação que a gente realiza na cidade de Campinas, principalmente pelo aeroporto de Viracopos, vai para os Estados Unidos. A Câmara de Campinas realizou mais uma solenidade para conceder o diploma de mérito gastronômico. Desta vez, a homenagem proposta pelo vereador Nelson Osseri foi para o bar Vomirão, inaugurado em janeiro de 2022 no Jardim Flamboyant. A honraria reconhece estabelecimentos que têm contribuído para o avanço da gastronomia no município. O vereador Nelson Osseri entregou o diploma de mérito gastronômico ao Bar do Vomirão durante a 18ª reunião solene da Câmara Municipal. A cerimônia foi realizada nas dependências do próprio bar, localizado no bairro Jardim Flamboyant. O diploma é concedido a pessoas e estabelecimentos que se destacam por suas contribuições para o desenvolvimento da gastronomia no município. A honraria foi recebida pelo advogado e representante do bar, Sérgio Xavier da Silva Júnior. Muito orgulho
por estar podendo e tendo, né, a oportunidade nesse mandato em conceder a homenagem ao Bar do Vomirão. Nós temos que reconhecer, sim, reconhecer esses estabelecimentos, né, um comércio sério, que gera emprego. Se recebe esse prêmio com muita alegria, com muita felicidade. Agradecer aos colaboradores, todos eles, os chefes de cozinha, desde os garçons, desde o barman, desde todos eles, gostaria de agradecer, sabe? Vocês são uma família para nós aqui. O Bar do Vomirão iniciou as suas atividades no dia 28 de janeiro de 2022, a partir do sonho de 2 amigos. Então assim nasceu um empreendimento, um local que se tornou tudo o que eles sonharam, transformando noites e tardes de fim de semana em encontros para serem lembrados eternamente, com música ao vivo e comida boa. Tudo isso surgiu após o período da pandemia, com o objetivo de promover um bairro que tinha poucos comércios ao redor. Os petiscos tradicionais, como o torresmo e a coxinha. Obrigado aos clientes também, sejam sempre bem-vindos aqui. Vamos manter o bairro assim, sempre alegre, feliz. Uma revolução tecnológica deve acontecer com a nova descoberta do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Trata-se de uma enzima encontrada nos resíduos da agricultura capaz de acelerar a liberação de amido para a formação de etanol. Além de potencializar a fabricação do biocombustível, a nova tecnologia utiliza os resíduos da produção de cana-de-açúcar e de palha de milho como matéria-prima, auxiliando na sustentabilidade. Tema que você confere a partir de agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar de uma das descobertas mais revolucionárias das últimas 2 décadas na produção de bioenergia, uma enzima batizada de celose, produzida e desenvolvida aqui no CNPEM de Campinas. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o Mário Murakami, que é o pesquisador, um dos pesquisadores aí dessa grande descoberta. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Mário. Olá, tudo bem? Prazer, Alexandre, é um prazer estar falando com vocês hoje. Mário, queria que você falasse então para a gente dessa descoberta, né, que vai ser muito impactante, principalmente na produção de etanol de 2ª geração. Explica para a gente também o que é um etanol de 1ª e de 2ª geração, para a gente começar a entender essa importância, né? Vamos lá. É importante comparar essas 2 tecnologias, né? O etanol de 1ª geração é o etanol produzido com o caldo da cana. É esse que a gente abastece o carro todo dia nos postos de combustíveis. O etanol de 2ª geração é o etanol que se usa o resíduo, por exemplo, da cana-de-açúcar. O bagaço e a palha da cana-de-açúcar. Pode ser utilizado outros tipos de resíduos, como de eucalipto, como a palha de milho. Então, outros resíduos de natureza lignocelulósica que a gente fala, que são resíduos hoje que são pouco valorizados, que são geralmente queimados, podem ser utilizados para produzir mais combustível. Para você ter ideia, se a gente utilizar todo esse potencial do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, a gente tem a chance de aumentar em 16 bilhões de litros a produção de etanol sem nenhum hectare a mais de plantio. Então, realmente, o potencial é muito grande. Isso significa 57% a mais de etanol, valorizando um resíduo agroindustrial, que é o bagaço e a palha da cana-de-açúcar. Isso, então, a gente chama de etanol de 2ª geração. E é importante ressaltar que ele não compete com a alimentação, né? Então, o bagaço da cana não é usado para fins alimentícios. Então, isso é uma outra vantagem. Ele é mais sustentável, ele não compete com a alimentação, e tem um potencial econômico de produção enorme. Estamos falando de 57% a mais de produção. Tá?
Então, esse é o cenário, o que é o etanol de segunda geração comparado com o de primeira geração e toda a sua sustentabilidade embarcada numa tecnologia como essa. E o que foi a descoberta feita aqui em Campinas, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, no CNPEM? Nós encontramos na biodiversidade brasileira uma nova classe de enzimas. Enzimas são aquelas moléculas que catalisam as reações químicas, e ela tem uma ação específica sobre a celulose, que é o principal componente do resíduo agroindustrial. Então, ele tem um papel de acelerar a despolimerização da celulose. Então, é importante destacar, mencionei anteriormente, para produzir o etanol a partir do resíduo agroindustrial, você tem que quebrar ele, você tem que despolimerizar ele. E aí você gera glicose, e aí a glicose, como de primeira geração, vai ser fermentado em etanol. Então essa enzima está nessa primeira etapa, onde você torna os açúcares disponíveis no bagaço, na palha de cana-de-açúcar, prontos para ser fermentados, torná-los fermenticíveis. Eles não são biodisponíveis, tem que torná-los biodisponíveis. E essa descoberta age exatamente aí. Então você tem hoje misturas enzimáticas, que a gente chama de coquetel enzimático, que tem essa função, e a nossa enzima, ela é um aditivo, ela é um turbo para esses coquetéis enzimáticos. Então, a descoberta veio da biodiversidade, nós fizemos toda a parte molecular, explicando como que ela atua, e chegamos até a demonstração em ambiente industrialmente relevante. Nós chegamos com essa enzima numa planta piloto e demonstramos em condições industriais que ela tem um ganho notável, que a gente estima um aumento de eficiência superior a 20%. Então, 20% de 16 bilhões de litros é muita coisa. A gente está falando realmente do algo que tem um impacto econômico. Tá? É uma ciência, é uma ciência inspirada, aprimorada pela biodiversidade, que chega até um setor econômico de grande importância para o Brasil, que é a área de biocombustíveis. E é maravilhoso porque o Brasil é um país continental e altamente agricultável, né? Já dá para a gente imaginar quanto de matéria-prima vai ter disponível, né? E se eu entendi bem, então essa enzima, ela partiu da observação da própria natureza, do comportamento ali dos bagaços, dos resíduos, e ela pode ser então escalável através do processo de industrialização? Perfeito. A gente descobriu a partir da hipótese que as pilhas de bagaço, que são enormes nas usinas, os micro-organismos que habitam o solo coberto por esse material, eles evoluíram, vamos romantizar aqui um pouco, eles aprenderam como utilizar esses materiais como fonte de alimentos, de nutrientes. Então a gente foi estudar o comportamento metabólico desses micro-organismos e lá encontramos genes desconhecidos que tinham potencial para esse fim. Então, explorando esse universo que a gente chama de matéria escura, né? O que é matéria escura genômica? São genes desconhecidos de micro-organismos desconhecidos. Então, a gente chama isso de matéria escura da biodiversidade. Então, olhando para esse mundo desconhecido, que a gente encontrou essa nova enzima. É importante destacar que 99% da vida microbiana da biodiversidade do planeta, ela ainda não foi explorada, ela é desconhecida. Então existe um potencial biotecnológico de revolucionar vários setores econômicos. Esses dados da biodiversidade da vida microbiana, eu falo que é um programa altamente altruísta, porque o mesmo dado pode ser explorado para a área de saúde, para encontrar um novo antibiótico, para a de agricultura, para um gene de resistência a um patógeno, a um inseto, e o caso que nós trouxemos aqui, que é para aplicação de biorefinarias em tecnologias para gerar-se mais combustíveis, visando a desfossilização da matriz energética, visando reduzir a nossa dependência de petróleo e as emissões de gases de efeito estufa. E a segunda parte da pergunta é em relação à aplicação industrial. Então é importante trazer todo o parque tecnológico, as competências transversais do CNPEM, que viabilizaram uma descoberta, sair da natureza e chegar a uma maturidade tecnológica pronta para transferência para a sociedade, validada em ambiente industrial, validada com condições industriais. Então a gente não parou na bancada.
Esses experimentos foram realizados numa mini fábrica, vamos dizer assim, numa mini usina, que é uma planta piloto. São condições mais próximas possíveis, reais, das condições do mundo real, das condições industriais. Então, a patente foi depositada, isso foi demonstrado nas condições mais próximas às industriais, e nesse momento a gente está negociando o licenciamento com algumas empresas dessa tecnologia. Então, a gente espera ainda nesse ano produzir um lote teste demonstrativo para a indústria, e no ano que vem ou seguinte a gente ter uma fábrica com a produção nacionalizada dessa tecnologia. Vale ressaltar que o Brasil hoje não tem escala comercial para esse tipo de tecnologia. Então, se o Brasil quiser produzir etanol de segunda geração, biocombustíveis a partir de resíduos agroindustriais hoje, ele depende 100% de tecnologia importada. Então, essa descoberta é uma tecnologia habilitadora para uma independência tecnológica, para diversificação de oportunidades tecnológicas para o Brasil continuar sendo um dos líderes na produção de biocombustíveis de energia sustentável. Sensacional, né? Colocou o Brasil aí numa vanguarda tecnológica, biotecnológica. E eu queria saber se para as biorefinarias é fácil produzir ou é um parque, é uma planta muito diferente das que elas já possuem hoje em dia. Esse coquetel enzimático contendo essa descoberta, ele é um insumo, ele é um dos principais insumos. O custo desse coquetel enzimático é equivalente da matéria-prima. 20% é matéria-prima, 20% são essas enzimas. Então, mostra a relevância econômica desse tipo de insumo para as usinas. Isso vai ser produzido em uma outra usina e depois vai ser incorporado nas tecnologias. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tem que se construir uma infraestrutura para nacionalização e produção dela. E é esse que é o desafio que nós estamos hoje. Entretanto, essa tecnologia ela pode atender outros setores, como da nutrição animal, como do etanol de milho, para aumentar a produtividade. E nessas aplicações não existe CAPEX, não existe infraestrutura adicional. A gente simplesmente vai adicionar a enzima no processo já existente. Para o etanol de segunda geração a partir de resíduos agroindustriais, como o bagaço da cana-de-açúcar, teria que se construir uma infraestrutura para poder fazer isso. Hoje no Brasil já existem 2 usinas operando dessa forma. E o potencial que se aumente muito mais está planejado, tem um planejamento que nos próximos 10 anos tenham pelo menos mais 20 usinas com essa tecnologia. Então, tem empresas operando hoje com essa forma, e tem o potencial para se colocar em outros setores econômicos. Então isso aumenta o potencial dessa descoberta. Maravilha, a gente sabe onde começa, mas nem sabe onde é que termina, né? Mário, queria que você deixasse os canais para a gente seguir as pesquisas. É só no site do CNPEM mesmo? Tem algum outro e-mail de contato para alguém que se interesse? Pelo site do CNPEM você encontra todas as informações lá. Nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, então tudo está contido lá nos nossos mídias sociais do CNPEM. E uma mensagem importante que essa pesquisa, para concluir minha fala, dois pontos muito importantes. O trabalho em equipe, que a gente tem que enaltecer isso, que foi um conjunto de mais de 30 pesquisadores para executar essa pesquisa, e todo o parque tecnológico, as competências transversais do CNPEM. Sem a união desses 2 fatores, a gente não teria alcançado esse sucesso, esse êxito, essa descoberta que pode revolucionar o setor de biocombustíveis do Brasil. Quem faz ciência sozinho, né, Mário? A gente já sabe. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Um estudo da Oceana, a organização sem fins lucrativos, aponta que até 2030 os produtos da Coca-Cola devem gerar cerca de 602 mil toneladas de resíduos plásticos anualmente, poluindo oceanos e rios globalmente.
De acordo com a pesquisa de 2024, publicada na Science Advances, a Coca-Cola lidera o ranking de maiores poluidores de plástico no mundo, seguida pela PepsiCo, Nestlé, Danone e Altria. A projeção da Oceana foi feita a partir dos dados de embalagens divulgados pela Coca-Cola entre 2018 e 2023, juntamente com as previsões de crescimento nas vendas da empresa. O resultado dessa análise de cruzamento de dados indica que o consumo de plástico pela Coca-Cola deve ultrapassar 4,13 milhões de toneladas por ano até 2030. Para estimar a quantidade desse plástico que pode contaminar os ecossistemas aquáticos, a ONG utilizou um método científico apresentado na revista Science em 2020. A estimativa alcançada é de 602 mil toneladas, o que corresponde a aproximadamente 220 bilhões de garrafas de 500 ml. A aproximação e passagem de uma frente fria pelo litoral do estado pode ocasionar pequenas mudanças no tempo amanhã, mas deve ser de forma sutil, viu? Como um pequeno aumento da nebulosidade, mas não deve chover aqui em Campinas. O que pode acontecer é aumentar a umidade relativa do ar, que hoje está próxima aos 35%. Então, é uma boa notícia. As temperaturas também não devem sofrer alterações e elas já estão aqui na minha tela. Então, olha só, para amanhã, quinta-feira, 22 de maio, mínima de 17 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.